Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho com o texto atual, né, de 2024, lançado na quinta-feira, dia 4 de julho. E o título é Especiais. Então vamos lá. Atualmente assistimos a uma verdadeira disputa por destaque e visibilidade. Todos querem ser especiais. Vemos pais que fazem com que crianças se sintam o centro do mundo, evitando frustrações e vivendo sem nenhum tipo de limite. De onde vem essa necessidade? Qual o sentido disso? Somos todos indivíduos únicos e, sim, de uma certa forma, especiais. Porém, especiais para quem? De nada adianta o mundo nos olhar como seres extraordinários se nós mesmos não nos vemos assim. O trabalho é interno. A valorização mais importante não vem do externo. Essa necessidade tem exposto o grande vazio que vem assolando uma parte da humanidade. E essa parte é, na verdade, uma minoria. Contudo, uma minoria extremamente barulhenta, arrogante e intolerante. Uma turma que se expressa com superioridade e sinaliza virtudes que nem de longe possuem, que se revoltam contra quem ousa não validar sua visão de mundo. Sentem-se o suprassumo da humanidade. Se observarmos com atenção, fica fácil perceber que essas tentativas de impor a todos a forma como querem ser vistos, tratados e respeitados é uma forma de tentar suprir o que eles não trazem dentro de si. Pedem respeito, mas não o têm para oferecer. Pedem aceitação, mas não aceitam os diferentes. Querem exclusividade. O que querem abafar com tanta histeria? Talvez sua essência pedindo socorro, querendo sair da correnteza para a qual está sendo arrastada a contragosto. A verdade, no entanto, é cristalina. Aquele que realmente tem consciência de seu valor e de seu lugar no mundo não precisa de validação externa, nem aceitação ou qualquer tipo de confirmação. Ele sabe quem é e isso basta. Ele conhece seu lugar, seu propósito e segue firme, através dos erros e acertos. Sente o mundo através do seu coração, sabe que o caminho é individual e que as intenções devem ser pautadas no bem. E essa é a forma mais especial de ser, estar e criar a nossa própria história. Estamos cada um onde devemos estar, e somos todos especiais e indispensáveis, assim como cada peça de um quebra-cabeças. A imagem somente se completa através de todas as peças, e, portanto, cada uma é fundamental e especial no seu devido e insubstituível lugar. Hoje, né, nós estamos vivendo tempos assim, né, em que a gente vê algumas situações, assim, algumas coisas assim que são bem, chega a ser surreal, né? As pessoas quererem impor a visão de mundo delas ou a forma como elas se enxergam, como elas querem ser vistas, talvez nem como elas se enxerguem, mas como elas querem ser vistas, ou para agradar a determinados grupos, ou para seguir certas narrativas, ou para seguir as suas ideologias. E então elas querem impor essa visão de mundo delas e elas querem impor a forma como as pessoas querem, devem tratá-las ou vê-las mesmo, né? Então, hoje tem muito aquela coisa né, do se identifica com isso, se identifica com aquilo. Então, assim, você tem todo o direito de se identificar com e de se sentir o que você quiser, mas a gente não pode obrigar que outras pessoas tenham a mesma visão. Porque, infelizmente, a gente está vendo certas situações que contrariam os fatos.
né? Então, se você é uma pessoa que vive de uma forma mais lógica e mais baseada nos fatos, é difícil você ter que aceitar alguma coisa que você está vendo que não é aquilo e que a pessoa quer que você aceite algo que não é aquilo que você está vendo, né? Chega a ser uma coisa assim irracional. Então, é importante assim que a gente perceba até assim uma certa fragilidade, né, nessas pessoas. Porque eu acho que quem precisa muito que os outros, né, o validem, que precisa da opinião dos outros, porque eu quero, que nem essa coisa, eu quero ser tratado com determinados, agora, né, os pronomes, meu pronome é esse, meu pronome, tudo bem, é escolha sua, mas você não pode obrigar os outros a fazer com que a, as coisas, tudo gira em torno do seu próprio umbigo, né? O mundo não está aí para nos servir. O resto do mundo não está aí para nos servir, né? Então, assim, a gente tem que ter consciência, né? E de quem nós somos e vivermos de acordo com a nossa verdade. E a gente não pode impor isso para ninguém, porque assim, cada um tem seu certo, seu errado, cada um tem a sua verdade, né? Eu vejo o mundo de uma forma que é diferente de outras pessoas que eu conheço, e eu não posso impor para essas pessoas isso, né? Hoje em dia, principalmente com a consciência que eu tenho das coisas, de que cada um tem o seu tempo para acessar certas informações ou não, né? Porque são escolhas. Tudo na vida da gente é feito a partir de escolhas. E então, quando você não respeita a escolha do outro, quando você não respeita a visão de mundo do outro, e você é intolerante, e você se acha, desculpa, se acha melhor que os outros, você você acaba criando, né, situações conflitantes, você acaba criando divergências desnecessárias. Porque isso não vai, na verdade, assim, se eu sei quem eu sou, se eu tenho consciência de quem eu sou, e se para mim essa é a forma melhor de ver o mundo, de viver o mundo, é a forma como eu me enquadro, como eu me encaixo, como eu entendo que é ideal para mim, não adianta o outro vir falar o que for, não vai mudar, né? Afinal de contas, isso foi quem eu sou hoje, eu fui construindo através dos erros e acertos, das minhas escolhas na vida. E é um caminho individual, então não adianta um outro vir querer mudar a sua visão e principalmente mudar as coisas que a gente está vendo, né? E querer que você fazer com que você enxergue certas coisas de uma forma totalmente surreal. E hoje em dia está se criando uma geração que ela acaba se achando, querendo ter uma visibilidade, um destaque, e que não é uma coisa positiva, né? Porque muitos pais hoje em dia educam as crianças como seres especiais. Então a gente vê assim absurdos de um professor não poder corrigir um aluno porque imagina, vai magoar os sentimentos ou vai frustrar. No meu tempo, né? A gente passava por frustrações, a gente era corrigido, a gente tinha que ter disciplina, a gente tinha que ter respeito, a gente tinha que seguir regras. E hoje tá uma coisa assim de que, nossa, você não pode, um professor não pode corrigir um aluno, porque é, eles nem aguentam nenhum tipo de frustração ou de receber um não,
né? Sendo que o não você colocar limites, você falar às vezes para uma criança que certas coisas ela não pode fazer, isso é justamente você está cuidando, né, do desenvolvimento dela. Porque uma criança que cresce sem limites, ela vai ser um adulto que vai ter muita dificuldade de se relacionar e de conviver em sociedade. Porque quando for ela, sem a redoma que os pais colocam, né? Sem aquela etiquetinha do super especial, que nem todos vão vê-la dessa forma, né? Como os pais às vezes fazem com que ela se sinta, né, o centro do mundo. Ela não é o centro do mundo. Ninguém é o centro do mundo. Por isso que eu falo que assim é um quebra-cabeças. Cada um tem a sua função ali, tem o seu papel, a sua missão, né? Nessa construção do mundo e do nosso planeta e dos movimentos, né? Da história. E, então, assim, ninguém é mais especial que ninguém. Independente da pessoa ter assim, ser um rei lá e o outro ser um simples funcionário ou uma pessoa mais humilde, a importância é a mesma na construção da história, né? Assim, tudo que a gente vem aprendendo, tudo que a gente vem construindo, cada um aqui tem uma missão importante e cada experiência aqui é importante para o aprendizado individual, né? E esse aprendizado individual acaba afetando em toda a formação do coletivo mesmo, né? Mas com respeito às individualidades, né? A menor das minorias é o indivíduo, então tem que começar por ele, né? Então, se a gente constrói uma sociedade com bons indivíduos, a gente vai ter uma boa sociedade, a gente vai ter um bom coletivo, né? O que está se criando hoje em dia é aquela mentalidade de, quando se fala de coletividade, né? É de se entender que o indivíduo tem que servir aquela coletividade. E não, aquilo é um conjunto, ninguém ali está para servir ninguém. Então, essas distorções que a gente vai vendo de pessoas que se acham melhores que as outras, que se acham especiais e que querem impor essa visão que elas mesmo precisam, que as pessoas, elas precisam, é uma necessidade delas de que as pessoas as vejam assim. E só tem esse tipo de necessidade a pessoa que tem um vazio dentro dela, que ela não construiu esse sentimento verdadeiramente dentro dela. Porque quem está bem, quem está feliz, quem está satisfeito com a pessoa que está se tornando, com os aprendizados, né, que vem agregando para a vida dela, para a sua maturidade, né, para a sua evolução, ela não tem necessidade de que os outros vejam todo esse potencial dela. Ela sabe, ela tem consciência daquele potencial, né? Então, e a gente é que tem que ter essa consciência, porque assim tudo é de dentro para fora. E normalmente, quando você se enxerga, o teu interior acaba sendo expressado exteriormente. Então, quando você é uma pessoa que está bem, que está plena, está em solitude, está em estado de paz, de felicidade, isso acaba refletindo e as pessoas acabam enxergando isso em você. Porque é uma coisa que é verdadeira, está dentro de você e está expandindo. Agora, aquela coisa que é só aparente, que é só aquela casca, né? Não vai ter, não vai reverberar no entorno, não vai reverberar para as outras pessoas, não vai sintonizar, porque nós somos energia. Então, assim, nós somos a energia que a gente
expande, que a gente reflete. E isso acaba sintonizando e tocando outras pessoas. Agora, aquelas pessoas que são só aparência, você, a gente acaba percebendo. Uma hora, as pessoas podem até enganar a gente por algum tempo, mas em algum momento, aquilo vai ser desmascarado, aquilo vai ser exposto, quem elas realmente são. E, e de uma certa forma, assim, se a gente for pensar, né, essa coisa, de que ser especial, todo mundo é especial, porque todo mundo aqui tem a sua importância, todo mundo tem o seu valor, e não é valor em termos, e o valor maior não é em termos de ter valores materiais ou de ter destaque, posição social, não é isso. Às vezes tem gente que não tem nada disso, mas é uma pessoa extrema, que é um tesouro, né? É uma pessoa valiosa, uma pessoa que tem uma bagagem que aquele que às vezes tem muito dinheiro, né? Não tem aquela frase que fala que fulano era tão miserável que a única coisa que ele tinha era dinheiro, porque tem gente que a única coisa que tem é dinheiro. Não tem valores morais, não tem princípios, não tem uma alma bonita, né? Então eu imagino, né? A gente lida com tantas pessoas assim que a gente é, vê assim fazendo tantas atrocidades, fazendo maldades, que às vezes eu fico pensando, gente, como que será, né? Que essa pessoa será que ela tem? Como que será que é a consciência dela? Será que a consciência dela não cobra em algum momento? Será que aquilo não pesa em algum momento? Porque a gente sabe, todo mundo sabe, mesmo essas pessoas que são cruéis, elas sabem o que é o bem e o que é o mal, todo mundo sabe o que é o bem e o que é o mal. E, infelizmente, elas escolheram esse lado. Mas eu imagino, assim, a gente que não consegue, né, ter esse tipo de atitude, né, é difícil para a gente lidar com essa crueldade. Então, a gente acaba, né, tentando imaginar como é que será, né, na mente dessa pessoa, no coração dessa pessoa. Será que não pesa em algum momento, né? Mas aí também, né, é um problema que não é da gente, né? A gente só reflete, só questiona, tenho curiosidade de saber, mas são escolhas, né? Então, e são pessoas, normalmente são pessoas que se acham supremas, que se acham melhores que os outros. E não são, são justamente as piores, né? As piores. Mas estão ali fazendo também o papel delas, né? Que todo mundo que cruza o caminho da gente, todo mundo que em algum momento a gente tem algum contato, alguma informação que passa na nossa vida, traz, né? Ou é bênção ou é lição, né? Então, assim, até essas pessoas que a gente às vezes se revolta, que a gente fica, né, chateado, irritado com certas atitudes, elas estão nos ensinando, estão sendo também professores, né? Estão nos ensinando, inclusive, o que não fazer, né? O que não ser. Elas estão expondo ali o pior do ser humano. Então, aquilo está ensinando para gente como nunca, né, como se afastar completamente daquele tipo de conduta, daquele tipo de atitude. Serve como um alerta para a gente nunca se distrair e nunca resvalar para esse tipo de caminho, né? Porque os prejuízos são bem, bem grandes e para quem acredita, né, tem na espiritualidade, sabe que esse tipo de atitude traz consequências bem complicadas, né, que inclusive são pessoas que às vezes eu penso são dignas de pena, porque vão ter um destino bem difícil, né, não é castigo, né? Essa coisa de
Muitas vezes falam, é castigo de Deus. Não, não é castigo de Deus, é consequência. Elas vão sofrer as consequências do que elas mesmas causaram. Então, assim como nós, né, assim como as pessoas que agem sempre pautadas no bem, procurando a melhoria, mesmo que, obviamente, todo mundo em algum tempo, em algum momento, dá as suas derrapadas, comete seus erros, né? Mas a intenção é no bem, né? A gente está aqui numa escola, a gente está aqui para aprender. Então, obviamente, em alguns momentos a gente comete erros. E a gente vai crescendo através dos erros e dos acertos, né? Das perdas e vitórias. Mas a gente está tentando, né, evoluir, tentando a cada dia se tornar um pouquinho melhor. E não ter, e assim, por mais que às vezes a gente cometa alguns erros, né, dê os nossos tropeços, a gente não carrega, né, aquela maldade, não faz as coisas com a intenção de praticar maldades, o que é muito diferente, né? Muito pelo contrário, às vezes quando a gente comete alguns erros que a gente sabe que a gente prejudicou alguém, que a gente magoou alguém, e isso, né, por isso que eu falo do peso, né? Pesa, né? A gente fica triste, a gente tenta consertar, às vezes não tem conserto, mas fica a lição, pelo menos quando a gente não consegue reverter, né, o estrago, pelo menos fica a lição. E isso a gente vai levando de aprendizado para não repetir, né, os erros. Então é isso que assim eu estou vendo muito essa coisa de se querer ser especial em detrimento das outras pessoas, de ter posições de destaque. Isso está trazendo um prejuízo, principalmente para essa geração que está crescendo agora, com esses pais frágeis que ficam criando essas crianças como em redomas, sem limites, sem frustrações, e que vão se tornar justamente esses adultos, alguns que a gente já vê aí, né, dessa uma geração já que tem essa intolerância, que esbraveja, que não aceita as pessoas que pensam diferentes, mas que se auto-intitulam como pessoas muito boas, muito bondosas, muito justas, muito virtuosas, e na verdade não são, né? Isso é só da boca para fora, na essência mesmo. Infelizmente tem uma geração aí que tá, uma galerinha aí que tá muito perdida, que não sabe nem quem eles realmente são, ou então tenta parecer o que não é. E isso causa um conflito que está trazendo assim muita desordem emocional, muito desequilíbrio, e é triste de ver, né? Então é importante que a gente tenha consciência realmente de quem a gente é e de quem a gente quer realmente ser, né? E não para os outros, para nós mesmos, porque essa é a validação, né? A opinião mais importante que a gente pode ter é a nossa opinião a respeito de quem nós somos, né? A respeito de quem do ser humano que nós estamos construindo através da nossa trajetória. E essa realmente a opinião mais importante que a gente pode ter. E que, se a gente for muito especial para nós mesmos, com certeza nós seremos especiais para o mundo, mas sem soberba, sem vaidade, sem nada. Isso nós seremos verdadeiramente especiais no sentido de estar verdadeiramente contribuindo para que o mundo seja um lugar melhor, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Desculpem aí os barulhos, que hoje teve muita moto passando, né? E acho que deve ter vazado um pouquinho. Mas então é isso. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.